Olá, o TV em Revista chega agora e vai mostrar o interior paulista. A região sempre forte e importante para o estado, agora sofre com os números ainda altos de contágio do coronavírus e os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. E para amenizar as perdas e trazer de volta os bons tempos, os parlamentares do estado discutem projetos que atendem às populações, principalmente as mais vulneráveis. E mesmo diante das dificuldades, a arte segue viva. É o caso do histórico Teatro São Pedro, um dos mais conhecidos da capital. O esporte também está na ativa e a bicicleta pode ser uma boa alternativa para sair do sedentarismo e manter os cuidados contra o coronavírus. Estamos chegando com uma das principais notícias dos últimos dias no país. O Senado aprovou na última terça-feira, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica em todo o país, e amplia a parcela de contribuição da União para o custeio do sistema. Ao final da votação, o presidente Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, falou sobre a importância do Fundeb. São muitos recursos. Você está saindo de 10% de auxílio do governo federal em uma legislação que tinha prazo de validade para uma legislação que não tem mais prazo de validade, que é perene, e aumentando gradativamente de 10% para 23%. Você tem cerca de 130% a mais de recursos ao longo de 5 anos para a valorização da educação. O Senado Federal, ao longo de 1 ano e meio, participou de todos os debates na Câmara dos Deputados, na tramitação da matéria, para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje e termos uma votação histórica por unanimidade, com apoiamento de todos os partidos políticos e sem nenhum destaque, dando a condição de aprovarmos e promulgarmos essa matéria. O Fundeb é a maior fonte de financiamento da educação básica brasileira. E ele responde pelo apoio, pela garantia de vaga para as crianças na escola, desde a creche até o ensino médio. Sem Fundeb seriam escolas fechadas, professores sem remuneração e um país que não garantiria a educação básica para os seus cidadãos. O que eu acho que é muito importante é que nós queremos ampliar, nós queremos mais. A cobertura e o atendimento em creches no Brasil ainda é muito pequeno. E faz toda a diferença a criança não ficar na rua. A criança tem um espaço de educação nas creches, nos espaços de formação. Uma criança apoiada pela família, organizada na sua forma de aprender. O Fundeb é o financiamento que até hoje foi mantido pelos estados e municípios. 90% dos recursos que mantêm o Fundeb e que mantém a escola pública funcionando vem de estados e municípios. A União coloca 10% e ajuda nos 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte. Mas nós queremos um Fundeb mais justo, um Fundeb que chegue a todos os municípios ou a mais cidades, as mais pobres, aquelas que precisam de ajuda na sua tarefa de garantir a educação básica pública. E esse novo Fundeb, nós poderíamos dizer que ele tem 2 asas que se equilibram. Uma asa da equidade, da redução das desigualdades, de um país que tem alguns municípios R$40 mil, R$20 mil, R$18 mil por aluno no ano e R$1.800 em outros municípios. Nesse exercício do Fundeb, nós queremos ajudar a reduzir as desigualdades, de modo a que todos os municípios procurem ter um per capita, um valor por aluno ano que seja viável para manter uma escola funcionando com qualidade. Nós conseguiremos, na média brasileira, aumentar esse valor para melhorar a estrutura da nossa escola pública. A escola que precisa ter biblioteca, precisa ter laboratório, precisa ter sala de aula. E, infelizmente, enquanto nós temos escolas que têm até piscina, refeitórios, nós temos outras escolas que não poderiam nem ser chamadas de escola, elas não têm saneamento básico, elas não têm sala de aula, não têm a estrutura de trabalho que é tão importante para o desenvolvimento do país. Quando eu falo de educação, mas todos nós sabemos que quando a gente fala em educação, nós estamos falando numa garantia de cidadania, de respeito ao bem público, de respeito ao desenvolvimento econômico, da geração de trabalho, de renda, de emprego, mas, acima de tudo, a educação, que é um direito do cidadão, é um direito que está previsto na Constituição. Então, o novo Fundeb procurará
corrigir as distorções, para melhorar um equilíbrio do ponto de vista do financiamento, mas também não é só isso. Qual é a outra asa? A asa da evolução da aprendizagem. Nós queremos que os alunos cheguem na escola e aprendam nessa escola. Enquanto a população precisa se resguardar, o Parlamento Paulista procura alternativas para o Estado sair da crise. É o caso, por exemplo, do projeto de Lei 197 de 2020 do deputado Sargento Neri. O projeto de lei institui o Programa de Atenção às Populações Vulneráveis em situações de emergência decorrentes de epidemias. Em entrevista ao jornal da Rede Alesp, o parlamentar falou sobre essa e outras ações. Esse projeto visa buscar iniciativa privada e pública, só atinge as pessoas mais vulneráveis nesse momento da pandemia. Esse projeto tem como, por exemplo, a redução do ICMS, relativos aos produtos e tratamentos emergenciais sanitários. Eu acho que é um ponto importante. Não adianta o governo querer arrecadar esse imposto, nesse momento, em todos os produtos. Nós devemos diferenciar os produtos, os quais os emergenciais têm que ter essa isenção do ICMS. É um projeto bastante voltado à parte assistencial da população e também do microempresário. Nós também buscamos aí, nesse projeto, sensibilizar as empresas concessionárias, como a de água, energia e outras, para que não interrompa os serviços nesse momento. Também dar a continuidade da alimentação aos alunos, mas de que forma? Com aporte financeiro para a família, para que essa criança possa se alimentar mais próximo da sua casa. Não precisar se deslocar ou ter algum critério do poder público para colocar alimentação na mão dessa criança que, ora, está fora da escola. As microempresas serem desobrigadas a pagar os tributos estaduais. Então, aí visa muito os estabelecimentos comerciais, como restaurantes, açougues, lojas pequenas, os microempresários. Basicamente, a estrutura do projeto 197 visa não só a população, como também o grupo empresarial de pequeno porte. Deputado, muito bom dia, Jeremias falando. Como é que vocês elaboraram esse projeto? Eu vejo a questão aqui da higienização importante. Você sabe que eu conversei com ONGs e eles falaram, olha, aqui nas comunidades, comunidades que antigamente era denominada favelas, mas assim, comunidades enormes que nós temos em São Paulo, eu queria saber se o senhor tem conversado com essas comunidades para chegar a essas conclusões, porque eu vejo que o projeto do senhor ele abrange várias frentes, Inclusive, quando a gente fala de empreendedor, nem sempre é aquele grande empreendedor. Às vezes, numa comunidade, tem aquela pessoa que tem, sei lá, uma farmácia, um botequim, uma mercearia, e se ele tiver a água cortada, a energia cortada, se ele não tiver um acesso para um gel para aquela pessoa, vai paralisando essa comunidade que já é a mais afetada. É esse o objetivo do projeto. Jeremias, bom dia. Com certeza. O nosso mandato, o nosso gabinete faz um trabalho intenso nas comunidades carentes, com os microempresários e também os trabalhadores autônomos, como, por exemplo, o pirueiro que leva as crianças, o pirueiro escolar. Então, nós estamos fazendo um trabalho intenso a essas pessoas, ouvindo elas, para chegar nesse projeto. É claro que nós sabemos da dificuldade do Estado em termos de arrecadação, mas esse é um momento de muitos abrirem mão, como nós fizemos aí com o nosso salário que diminuiu 30%. Então, o Estado tem que abrir mão de um pouco da arrecadação, as concessionárias têm que lucrar um pouco menos para favorecer aquele menos carente. E aquelas empresas de menor porte, que hoje subsidia aí e sustenta o Estado em pelo menos aí 60%, 70% da arrecadação. Deputada, é Lilian que está falando, Parabéns pela iniciativa dos projetos, que são projetos que principalmente olham para as pessoas mais carentes, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está passando, que é um momento anormal. Agora a gente vai falar, queria perguntar uma coisa, falar um pouquinho para o senhor sobre o projeto do governador João Dória, o 529 de 2020, que trata das medidas voltadas
voltadas ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas. Na visão do senhor, como é que o senhor enxerga esse projeto hoje, principalmente estando neste momento que nós estamos passando, a população e a Assembleia Legislativa também, né? A população inteira no geral. Qual é a visão do senhor desse projeto do governador? Lilian, bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Vocês sabem, acompanham meu trabalho, hoje eu sou líder do PDO, Parlamentares de Defesa do Orçamento, e a gente vem ao longo do tempo da pandemia fiscalizando o Estado, os contratos e gastos, e o governo veio colocar esse projeto numa má hora, não só pelo momento, mas também o projeto ele é muito complexo, mal elaborado e tem um conteúdo muito complicado de se analisar, porque misturou muitas matérias. Então, por exemplo, a segurança, saúde e educação teria que se tratar à parte, porque atinge diretamente o funcionalismo público. Então, nós precisamos ter esse projeto separado e não colocado como foi colocado. Mas foi feito de forma proposital, né? O governo Dória ele vem fazendo isso ao longo do tempo, colocando vários temas num projeto só para complicar a votação na Assembleia Legislativa. Outro ponto é também a parte de autorização. Se nós aprovarmos esse projeto como ele está na Assembleia Legislativa, não tem mais o porquê ter a Assembleia Legislativa, não precisa mais ter a figura do deputado estadual, que é a balança entre o Poder Executivo e o povo. Nós estamos aí num ponto desse projeto que, se nós aprovarmos toda a parte de autorização que tem nesse projeto, nós estaríamos dando carta branca ao governo e não precisaria mais votar nada na Assembleia Legislativa. O deputado ficaria para aprovar nome de pontes e ruas, mais nada. Então, de forma ímpar que os deputados se manifestem e se imponham como legislativo. E o legislativo tem uma importância muito grande e não pode ficar na mão do governo, né, como vai ficar se passar esse projeto. Então, já antemão, sou contra esse projeto, já estou liderando o grupo PDO para que se oponham contra esse projeto, estamos discutindo muito. A maioria do grupo já é contra. Nós fizemos várias emendas, eu acho que só do meu gabinete são 11 emendas. Se não me engano, o projeto já alcançou mais de 600 emendas, para você ver o absurdo que é esse projeto. Ao meu ver, o governo deveria recolher esse projeto e separá-lo, para que a gente possa discutir as matérias de forma separada. Entendi. Deputado, esclarecendo aqui sobre o projeto que veio do governo do Estado de São Paulo, uma reforma administrativa e tributária, e eu queria que o senhor também esclarecesse um pouco a população sobre o PDO que o senhor citou agora, Parlamento em Defesa do Orçamento, né? Parlamentares em Defesa do Orçamento, né? Explica um pouco esse contexto, deputado, porque a gente tem a pandemia, nós tivemos a lei de calamidade pública, qual é o reflexo disso nas licitações, em tudo que no gasto público, e como é que o PDO entra nesse sentido? Olha só, Jeremias, nós já economizamos ou impedimos que o governador fizesse um mau gasto em torno de 800 milhões. O PDO deve alcançar aí 1 bilhão de retenção de custo, ou pelo menos forçando que o governo não fizesse um mau gasto. O trabalho do PDO ele tem início, meio e fim. Eu fiz todo o escopo do trabalho. Nós temos lá vários deputados, a deputada Letícia Aguiar, o deputado Conte Lopes, Coronel Telhada, Tenente Coimbra, Edna Macedo, Edno Thomas, Coronel Chikawa, Adriana Borgo e Tenente Coimbra, e o Márcio Nakashima. Como é que é feito? Nós temos um grupo que cuida só para pesquisar contratos e gastos do governo. E nós temos outro grupo, que é o jurídico. Cada deputado cedeu um funcionário do jurídico e o outro para cuidar dessa parte do orçamento. E nós, deputados, vamos a campo. Então, nós saímos para a rua para realmente fiscalizar o hospital, fiscalizar a empresa que fez o contrato. A partir daí, se encontrar uma irregularidade,
nós enviamos para o Tribunal de Contas, enviamos para o Ministério Público, Estadual, Federal e até para a própria Polícia Federal. Nós já tivemos aí várias representações acatadas pelo Ministério Público e também até acatado pela Procuradoria da República. Então, é um trabalho intenso que nós estamos fazendo. Você sabe que não é fácil você fiscalizar o Estado, porque não tem transparência. Por mais que o Dória fale que tem transparência, é mentira dele, não tem transparência. Então, nós temos muita dificuldade. Por contrapartida, o Legislativo Municipal também está pedindo nosso apoio. Então, nós estivemos lá em Santa Branca, infelizmente o prefeito faleceu, mas nós entramos no Tribunal de Contas contra uma compra que ele fez de máscara e álcool em gel. Também fomos, ainda esse mês, na cidade de Ribeirão Preto, onde os vereadores nos chamaram para nós apoiá-los em uma demanda, onde está rolando uma CPI lá também, sobre a alocação de ambulância. Estamos aguardando agora o dossiê dos vereadores para analisar e ver se tem capacidade jurídica para que a gente possa fazer a representação. Nós também representamos o governador e o prefeito criminalmente ao procurador do Estado, porque ele falou que nós invadimos o hospital de campanha do AMB, que é uma inverdade, nós tínhamos autorização, nós não invadimos, então nós representamos eles criminalmente também. É um trabalho feito de forma partidária, porque no grupo eu tenho aí 7 partidos, né, representados pelos deputados, e também é político. Nós não estamos fazendo politicagem, o nosso trabalho é de resultado. Então, nós identificamos, analisamos e encaminhamos ao setor ou ao órgão que tomará as providências. Porque tem que deixar bem claro para a população, Jeremias, que o deputado ele fiscaliza, mas ele não processa e condena. Nós só fiscalizamos e mandamos para o órgão que tem realmente competência para processar e também julgar, e se for o caso, condenar aí qualquer ponto. Então, nós tivemos interferências também em algumas cidades a pedido de vereadores. O interior paulista sempre chamou a atenção de investidores por reunir desenvolvimento econômico com qualidade de vida. Uma força que contribuiu com o crescimento do país e alavancou a economia do estado de São Paulo. Mas, nos tempos de pandemia, o cenário está bem diferente. Além do índice ainda alto do contágio do Covid-19, o interior sofre também os efeitos da pandemia. A situação preocupa a população e as autoridades, como é o caso do deputado Sebastião Santos, do Republicanos. No jornal da Rede Alesp, o parlamentar comentou o que tem feito para melhorar a situação. Acho que o interior ele está, nesse momento, passando aí por um momento difícil, né? Várias regiões estão aí paralisadas ainda, como Franca. Nós temos lá praticamente todo o aglomerado de Franca, todo ele na faixa vermelha, as pessoas paradas, literalmente. Você anda nas estradas e você já não vê a circulação de automóveis, as pessoas realmente estão em casa, mas o nosso trabalho não tem parado, né? Nosso trabalho ele tem evoluído em várias áreas. A saúde, né? Nós conseguimos aí levar respiradores para algumas cidades, conseguimos levar recursos de custeio, levar equipamentos, como outras também nós conseguimos aí, né? Para o esporte já, para que as pessoas possam ter um benefício. Assim que puderem praticar esporte, elas já tenham locais específicos em várias cidades e também outras inaugurações que aconteceram aí até sexta-feira passada. Deputado, um dos trabalhos que o senhor participou aí é junto ao Centro de Convivência do Idoso, né, o Alfino Amâncio, de Areiópolis. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor para a gente como é que foi isso? Com certeza. Ali foi um trabalho desde 2013, na verdade, quando o antigo PRB ele estava de posse da Secretaria de Assistência Social, né? Do Estado de São Paulo, onde nós fizemos um programa chamado Creche do Idoso.
A princípio, os municípios pequenos não poderiam ter esse equipamento, mas foi feita uma resolução em acordo com o governo na época, onde nós conseguimos ampliar para os municípios até 800 pessoas, como Borá. Borá hoje tem um centro de convivência do idoso para atender os seus idosos. E Areópolis foi um desses que nós conseguimos levar até o prefeito aceitou o equipamento, só que infelizmente o prefeito que lá estava foi cassado. E quando ele foi cassado, a obra ficou parada. E nós tivemos aí a alegria de que nesse ano nós conseguíssemos aí a inauguração de um equipamento que está sendo muito bem utilizado já. Eles estão produzindo máscaras para distribuição à população naquele local hoje, já que os idosos não estão podendo estar utilizando o equipamento, mas o equipamento já está ajudando a população. Veja que a ideia da primeira-dama, ela veio de encontro aí o momento, né, um momento de dificuldade da população, né? Então, e que está ajudando os idosos. Por quê? Você faz as máscaras, os idosos passam, pegam as máscaras e levam para sua casa, para sua família. Isso é muito bom e eu acho que é mais um equipamento, né? O Centro de Convivência do Idoso, ele tem, por seu ideal, atender as pessoas que estão acima de 60 anos, onde muitas das pessoas, por ter perdido o seu ente querido, elas ficam depressivas, elas não têm mais os filhos para poder conviver, e elas perdem o chão. E o Centro de Convivência do Idoso traz novamente uma vida ligada a esse grupo de pessoas, né? A melhor idade, onde eles ali têm toda a interação, onde eles são atendidos pelos médicos, onde eles estão, tem um local específico que a iluminação é natural, a ventilação é natural. Então, é todo um equipamento próprio para o melhor desenvolvimento da saúde, tanto mental, como a saúde da pessoa, que ela vai ter um local específico para conversar com as outras pessoas ali. Deputado, o senhor também é autor da indicação da emenda impositiva, né, utilizada para a execução de obras. O senhor poderia explicar para o telespectador e para os seus eleitores o que significa isso? Olha, nós temos sim várias indicações, né, de emenda impositiva. Uma delas é que nós inauguramos lá o Distrito Industrial em Adolfo, né? São emendas que passam a fazer parte do orçamento do Estado de São Paulo, né? Nós estamos colocando aí nas Santas Casas, nos hospitais filantrópicos, a energia fotovoltaica, e justamente como equipamento através das emendas impositivas. Nós temos aí, que nem agora, várias entidades estarão recebendo vans para o transporte dos seus usuários, justamente através das emendas impositivas. Barretos mesmo vai ser contemplado, 4 entidades receberão vans, e outras entidades, mais 4 entidades receberão equipamentos. Tem uma que vai receber lavanderia, outros vai receber equipamentos para pessoas idosas, e assim você vai fatiando o orçamento e beneficiando as pessoas e a população de várias cidades aqui do interior paulista. Deputado, o senhor também tem um projeto aqui que está em ênfase, que é o projeto Areninha. O senhor poderia também do que se trata esse projeto, como está o andamento dele hoje aqui na casa? Olha, a Areninha, na verdade, é um programa do governo do Estado de São Paulo. É um programa destinado à criança, ao jovem, ao adulto, ao idoso. Você constrói uma quadra de society e uma quadra de basquete 3x3. Como nos Estados Unidos, você vê muitas vezes no filme, uma metade de uma quadra de basquete e as pessoas brincando ali, né? Então, isso foi um projeto do governo aqui no estado e que nós estamos indicando para várias cidades, né? A semana passada eu tive a oportunidade de já levar alguns
já convênios a ser assinado, porque todo o projeto em si, você indica, o município ele cede o local, cede o piso, e a Secretaria de Esporte, através aí do seu secretário, o doutor Aildo Rodrigues, envia pessoas da empresa que ganhou a licitação, e eles, em 5 dias, eles montam todo o equipamento. O equipamento vai desde do piso, né, do society ali, como vai a iluminação de LED, vai a arquibancada, vai todo o cercado dela. É um equipamento realmente que veio para ficar no estado de São Paulo, que vai atender muitos municípios, principalmente bairros de periferia. É um programa do governo do estado que, olha, ele já veio como vencedor, porque as pessoas, quando você chega e monta uma areninha, e você tem ali a quadra de society, você tem pessoas de manhã, de tarde e à noite. Há treinamento de crianças que querem jogar futebol no futuro, há a brincadeira ali, muitas vezes, dos pais com os filhos. É muito legal, olha, é um equipamento realmente que, se a população puder conhecer, com certeza ela vai querer que se estabeleça naquele município, naquele bairro, naquele distrito, principalmente distritos, né? Porque muitas vezes o distrito ele fica a quilômetros e não tem nada, né? Então, a areninha ela veio para ficar, ela veio para ajudar a população, independente da sua idade, e um equipamento realmente muito fácil de montar. A Secretaria de Estado do Esporte de São Paulo, ela fez toda a licitação, e o município que foi indicado, que foi contemplado, que já assinou o convênio, ele tem um equipamento muito rápido. Ele não precisa licitar uma empresa, é uma empresa específica, empresa realmente que tem já um conhecimento de montar em 5 dias o equipamento, e é muito legal. Olha, vai dar um up aí totalmente na questão do desenvolvimento do esporte para muitos municípios do nosso estado. Receber os remédios em casa por meio de drones é o conceito explorado pelos alunos de Engenharia de Produção do Polo de Quatá da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. A novidade já era vista em algumas outras cidades brasileiras. De casa, o paciente faz o pedido e em seguida efetua o pagamento pelo cartão. O chamado projeto integrador é a compra de medicamentos via aplicativo e entrega via drone. Após pesquisas, os estudantes concluíram que o teste com drones daria resultado positivo na cidade. Assim, o trabalho foi apresentado no 2º semestre de 2019 e teve como objetivo agilizar as entregas de uma farmácia local, minimizar o risco de acidentes com entregadores motociclistas e economizar combustíveis fósseis. No relatório final, o grupo explicou que as entregas podem ser feitas de acordo com a legislação em um raio de 1.000 metros com sucesso. Os alunos avaliam que a utilização da tecnologia na entrega de produtos é uma tendência mundial. Em países desenvolvidos, a entrega feita com drones é usada para inúmeras encomendas. A atividade é rápida, feita em minutos, o que diminui o tempo de espera do cliente. É ainda benéfica para o meio ambiente, pois o aparelho não utiliza combustíveis fósseis. Além disso, usa energia elétrica, que é renovável, limpa, barata e de fácil acesso. O Memorial da América Latina tem uma boa notícia para mestres e doutores. Os interessados têm até 14 de setembro para se inscrever no edital para bolsas de pesquisa válidas para o 2º semestre de 2020. São 4 bolsas disponíveis para doutores ou mestres que desenvolvam trabalhos nas áreas de letras, linguística, linguística aplicada, estudos da tradução, ciências sociais, direito, serviço social ou áreas afins. As informações completas e processo seletivo podem ser acessados no memorial.org.br. E no próximo bloco vamos falar sobre a CPI que investiga os contratos, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo. E ainda as comemorações do Teatro São Pedro. Voltamos já já.
Estamos de volta. A Comissão Parlamentar de Inquérito criada com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do estado de São Paulo com o terceiro setor segue na pauta dos parlamentares. E para falar desse assunto, o Jornal da Rede Alesp ouviu o deputado Vinícius Camarinha. No papo com Luciano Teixeira e Fábio de Lima, o parlamentar do PSB abordou também outros temas. Não é de conhecimento de todos, mas o Estado passa para o terceiro setor, através de organizações sociais, quase 7 bilhões de reais na área da saúde para que esse terceiro setor preste o serviço à população. É muito recurso. Nós estamos falando de um valor que 99% dos municípios não tem uma arrecadação como essa. Então, é uma responsabilidade enorme que o Estado deve ter de fiscalização sobre esses prestadores de serviços. Então, o que é que nós estamos fazendo? Então, tem muito recurso indo para esses prestadores de serviço, que são os AMES, que são hospitais, que são clínicas especializadas em atendimento específico de médicos especialistas. E não é só na área da saúde, você tem na área da cultura, você tem no esporte, que são organizações sem fins lucrativos que prestam o serviço em nome do Estado. Então, são muitos valores envolvidos nessas transferências. E a grande dificuldade que se tem, inclusive já apontada pelo o próprio Ministério Público de Contas, é em relação à transparência desses recursos. Há uma dificuldade enorme de você buscar as informações necessárias de como como se estão sendo aplicados esses recursos. E uma boa parte desses recursos, claro, evidentemente, estão sendo bem aplicados, as informações são boas, mas um valor é muito grande, então a gente precisa saber, porque mesmo que seja um percentual menor de pessoas que estão fazendo malversação do recurso público, o valor ainda é significativo. Doutor, o deputado, o senhor e a deputada Janaína Pascoal são responsáveis aí pela relatoria que trata dos contratos relacionados à pandemia. Nesses foram contratos emergenciais. O senhor acha que o trabalho dessa relatoria pode criar regras para situações atípicas como essa? O relator geral é o deputado Thiago Aurico. Nós ficamos com uma sub-relatoria específica para assuntos de Covid. O que acontece nessas relações do terceiro setor com o Estado? Então, o Estado terceiriza para uma organização social fazer a prestação de serviço à população. Ocorre que esse terceirizado também terceiriza o serviço para a prestação do serviço que ele assumiu. Em regra, isso não é ilegal, desde que a terceirização seja para um serviço que não é o serviço que ele venceu na licitação, como, por exemplo, uma clínica que vai prestar serviços de imagem. Ela não pode terceirizar esse serviço de imagem, porque ela ganhou essa concorrência para ela prestar esse serviço, e não para ela terceirizar. Mas ela pode terceirizar uma portaria, um serviço de limpeza, não precisa ser serviço próprio dela. Então, a gente tem visto uma disfunção dessas ações no contrato, né? Uma disfunção dessa prestação de serviço em relação ao contrato com o Estado. E aí a grande dificuldade é você ter a prestação de contas desse quarteirizado, que é a CPI das quarteirizações. Então vai dificultando a fiscalização dos recursos públicos. E o papel do legislativo, nós como deputados, temos que, além de legislar, o papel essencial é fiscalizar também, fiscalizar a aplicação dos recursos. Então eu estou como subrelator, junto com a colega deputada Janaína, em relação às quarteirizações de recursos no combate ao Covid. A gente viu que foi muito recurso empregado nesses quase 6 meses de pandemia, e isso precisa ser bem fiscalizado.
Deputado Camarinha, eu já cobri algumas reuniões da CPI das quarteirizações aqui para o Jornal da Rede Alesp e uma coisa me chamou bastante atenção em alguns convidados. Eles explicando que a quarteirização em si não seria um problema. O problema é como se faz essa quarteirização, por que é escolhido se fazer uma quarteirização. Eu lembro que numa dessas reuniões, um dos convidados falou assim, a quarteirização tem que ser uma excepcionalidade. Se tem algo excepcional para se fazer uma quarteirização, ou, sei lá, o preço vai ser um preço muito mais vantajoso, a qualidade do serviço que essa empresa contratada vai nos prestar vai ser uma qualidade superior. Quer dizer, se não tiver essa excepcionalidade, por que vamos quarteirizar? Então, por tudo isso que eu tenho escutado, os convidados nas reuniões, o senhor, outros colegas deputados falarem a respeito, eu penso que o problema está principalmente na gestão realmente dessas quarteirizações, porque contratar uma empresa, quarteirizar um serviço, quando às vezes poderia ser feito pela própria empresa terceirizada ou até pela empresa primária, né? A economicidade do recurso público deve nortear a aplicação das verbas públicas, né? E, evidentemente, paralelamente com a prestação de qualidade. Se a quarteirização for mais vantajosa para o contribuinte, se for mais vantajosa para os cofres públicos, com uma boa qualidade, aí sim ela se justifica. Como ela se justifica também quando a empresa terceirizada quarteiriza um serviço que não é a função que ela exerce no seu quadro social. Então, tudo isso está dentro de uma regularidade da prestação de serviço. Não pode ter o que a gente já começou a observar, uma OS, por exemplo, vence uma licitação e depois ela terceiriza todo o serviço. Ela vira uma intermediadora, que não faz sentido, né? Ela vira pura e simples uma intermediadora. Então, a CPI está apurando todas essas ações, em uma parceria muito boa com o Ministério Público de Contas, com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Tivemos já audiências com o Procurador-Geral de Justiça, tivemos já com o Ministério Público de Contas, com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, também reuniões com o terceiro setor para entender melhor como é essa aplicação de recursos públicos, também com a Secretaria de Estado da Saúde. Eu acho isso muito bom, saber que nós estamos de olho, nós estamos apurando a aplicação desse recurso e o que eu acho que é importante, depois nós termos um resultado para nós aperfeiçoarmos essa relação do Estado com esse terceiro setor. Deputado, nas últimas semanas a Casa está se movimentando em torno do debate do projeto de lei 529 de 2020, né, de autoria do governador. Ele estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências aí em relação a isso. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí dessa proposta? Olha, é um projeto que chegou agora na Casa, nós temos um projeto muito grande, é um projeto que praticamente reorganiza uma boa parte da sua estrutura, sobretudo em relação às estatais, empresas públicas, está fazendo aí praticamente uma revolução nesse aspecto, extinguindo, unificando algumas, e com a justificativa de que é preciso modernizar a estrutura do Estado e fazer frente também ao encontro de contas entre receitas e despesas. As informações que nós temos por hora é de que o ano que vem nós devemos ter um déficit de 10 bilhões de reais, o Estado de São Paulo deve ter um déficit de 10 bilhões de reais. Esse ano, o governo do Estado contou com o apoio da União para fazer o enfrentamento das despesas econômicas. Por exemplo, o Estado tem uma dívida mensal com o governo federal de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse ano, essa parcela foi perdoada, ou melhor, ela foi adiada. Então, essa conta vai ficar para o ano que vem. Recebemos do programa que foi aprovado pela Câmara Federal, quase 6 bilhões de reais a mais de ajuda
do governo federal, não só para São Paulo, como para outros estados também. Então, esses valores são valores que não estarão mais nas contas do governo do estado a partir do ano que vem. Então, por isso o estado mandou esse projeto muito amplo, está fazendo uma revisão dos incentivos fiscais de ICMS, né? Ao longo do tempo foi se dando incentivos fiscais para vários setores da economia, então está se fazendo um corte linear de 20% para todos e fazendo praticamente um ajuste e a extinção de quase 11 estatais públicas. O projeto de lei 529 de 2020 do governo do estado tem sido um dos temas mais debatidos aqui na Assembleia Legislativa. No PL, há um trecho, por exemplo, que estabelece medidas de austeridade fiscal na administração estadual para conter os efeitos da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. E neste cenário, prevê o recolhimento de superávites financeiros de autarquias e fundações do Estado e sua transferência para a conta única do Tesouro Estadual. A deputada Janaína Pascoal, que tem participação assídua no debate, foi visitar o Instituto de Criminalística de São Paulo, que é um órgão que pode ser extinto pela nova lei. No Jornal da Rede Alesp, a parlamentar me deu também outros detalhes sobre o projeto do Executivo. Então, o projeto chegou com um rol, né, de entidades a serem extintas. Eu, imediatamente, assim que abriu o prazo, emendei para retirar a FURP e Oncocentro, porque esse debate já estava ocorrendo no ano passado, e eu fiz as visitas às duas instituições. E aí fui olhar uma a uma as demais, né? Muitas, inclusive, entraram em contato com o gabinete, e, obviamente, eu vou fazer uma análise detida de cada caso. Mas me chamou a atenção o IMESC por quê? Porque todo mundo sabe que eu sou da área jurídica, então eu tenho já um conhecimento da importância do trabalho que o IMESC faz no âmbito das perícias, sobretudo para as famílias mais carentes. E na justificativa do projeto, faz-se menção apenas aos cursos que o IMESC dá, e não a esse trabalho de perícia, que é um trabalho essencial para a administração, para a aplicação da justiça, né? E fala-se de uma maneira muito genérica que todo o trabalho do IMESC vai ser transferido para a Secretaria de Segurança Pública. Como eu conheço muito bem a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, porque trabalhei na secretaria por alguns anos, também advogo, né? Agora já estou afastada da advocacia por causa do mandato, mas advoguei muitos anos na área. Eu tenho a sensação que a secretaria não tem condições de absorver esse trabalho do IMESC. Até porque tem uma parte do trabalho do IMESC que tem repercussão nos processos criminais, como nos casos de crimes sexuais contra crianças, contra adultos também. Mas tem toda uma parte que é do âmbito civil familiar, né? Então, assim, as investigações de paternidade, os testes de DNA, todo esse trabalho é realizado no IMESC, entendeu? E aí, o que eu fiz? Entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública, porque eu queria saber exatamente em qual setor o trabalho vai ser feito. Porque, veja bem, pode ser que tenha havido um preparo para essa migração, e que eu não tenha conhecimento desse preparo. Então, eu fui tentar entender. Liguei na secretaria, deixei lá recado com o assessor parlamentar, ainda não tive esse retorno, conversei com o líder do governo, porque o que eu quero é saber quem é que vai prestar o serviço que hoje o IMESC presta. Eu sei que os colegas do PT e do PSOL têm uma abordagem mais sindical, vamos dizer assim, né? A pauta deles são os empregos. Eu não minto, essa não é a minha pauta, né? Eu acho que às vezes é necessário fazer reestruturações e todos nós estamos sujeitos, né, a precisarmos buscar outras oportunidades. Então essa não é a minha pauta. A minha pauta é saber o seguinte: quem vai prestar esse serviço essencial para a população? Até agora, eu não tive essa resposta. Aí eu pedi para a assessora ligar lá no IMESC para ver se eu poderia fazer uma visita. E deu certo a minha agenda, a agenda deles, eu fui hoje cedo lá.
E o que eu imaginava, eu constatei, né? É um número bastante elevado de laudos, né? No relatório que eu tinha lido falou em 60 mil laudos ano, lá eles falaram em 50 mil laudos ano. Muitos desses laudos são elaborados para instruir ações de investigação de paternidade. Eu presenciei, né, famílias... E, assim, inclusive, quando nós estávamos chegando, que era de manhã, as pessoas chegando também, pessoas todas vindo de condução, que vão lá para fazer a extração do DNA, entendeu? Fazer todo o trabalho de análise. Onde é que essas pessoas vão? Né? Assim que a gente extinguir essa instituição aqui, para onde é que essas pessoas vão? Então, eu preciso dessas respostas até para saber se eu vou votar sim ou não à extinção do IMESC, entende? Do jeito que foi apresentado, eu não tenho condições de aprovar. E isso não tem nada a ver com ser base ou ser oposição. Isso tem a ver com um trabalho técnico, com um trabalho responsável, que me parece ser um dever do parlamentar. Então, por exemplo, eu pude visitar todas as instalações. Eles agora estão fazendo um trabalho interessante de investigação de paternidade de pessoas falecidas, ou seja, com relação a pessoas falecidas. Morreu um homem, aparece uma criança, diz que era filha. Eles fazem um trabalho de verificação do DNA de parentes vivos. Se não conseguem chegar a uma resposta definitiva, há exumação. Eu vi o pessoal serrando os ossos para poder extrair o DNA. Então, assim, eu não quero dizer nem sim nem não. Eu quero que o Executivo me responda onde, né, quem, como vai prestar esse serviço. Entende? De certa forma, os esclarecimentos que eu estou solicitando com relação ao IMESC são os mesmos que eu solicitei com relação ao Oncocentro. Né? E essas respostas não vieram a contento, por enquanto. E, deputada, e a senhora pretende também estar visitando o restante das empresas que foi sugestionada pelo governo de ser extintas ou privatizadas? Isso a senhora tem esse objetivo ou conforme demanda que as pessoas te procuram? Não, do IMESC ninguém me procurou. É até interessante fazer fazer esse registro. Mas eu conheço o trabalho, entende? Porque antes de advogar, né, no meu próprio escritório, eu trabalhei muitos anos no Departamento Jurídico 11 de Agosto, que atende a população carente. E, assim, nós fazíamos muitas investigações de paternidade, e sempre eram laudos do IMESC. Então, são as pessoas mais carentes que serão afetadas. Né? E eu senti na casa que existem outras empresas que já têm, vamos dizer assim, a sua representatividade. No IMESC, eu achei assim, uma coisa meio de um isolamento. Então, como eu sou da área jurídica, eu falei, olha, eu vou começar por aí. Né? Inclusive, eu ia apresentar uma emenda para tirar o IMESC, aí eu vi que o delegado Olim apresentou. Eu falei, bom, então eu vou apoiar dele. Né? Talvez também por ser da área jurídica, o deputado tenha consciência da importância desse trabalho. E a senhora também, como advogada e deputada, o governo ele pode ter autonomia de requisitar, através de um projeto de lei, a extinção, né? Bom, vamos falar agora desse instituto, que é uma autarquia, que é um serviço essencial. Ele pode fazer isso? Não, ele pode propor. Ele pode propor, sim. E aí nós vamos avaliar e dizer se sim ou se não. O que acontece, eu falei isso com todas as letras para o governador, numa das reuniões mensais que ele faz aqui conosco, e o que eu acho que é algo muito positivo no governo dele. Falei, governador, o senhor não pode usar o mesmo raciocínio economicista para todas as searas. Então, eu também concordo que o Estado não tem que se meter na atividade econômica, que o mercado regula, entendeu? Então, que não tem que ter um monte de empresa pública. Eu sou ideologicamente favorável ao enxugamento. Diferente dos colegas da esquerda, que são contra, eu sou favorável. Porém, eu tenho que ter responsabilidade. Há searas em que essa mentalidade economicista não pode nortear, sabe? Né? Então, assim, eu estou preocupada porque eu sinto que ele destacou 2 secretários exclusivamente dessa área econômica,
né, que é o secretário Meirelles, e agora que chegou o secretário Ricardo, acho que é Mauro Ricardo. Eles apresentaram um projeto muito bem escrito, um projeto que tem essa linha mestra do enxugamento, porém, eles aplicaram o mesmo raciocínio para tudo. Então, é nosso papel dizer, não, peraí, vamos pegar todos os detalhes para entender o que está acontecendo. E o que me chamou muito a atenção é que todo mundo foi pego de surpresa. As próprias pessoas da instituição não estavam sabendo, souberam pela imprensa. E para uma reforma dessa magnitude, salvo o melhor juízo, é necessário ter um preparo, entendeu? A senhora não acha que deveria ter sido fracionado esse projeto? Em cada caso, né? Reforma administrativa, reforma tributária, como a senhora mesmo falou. Sim. Para vocês, principalmente o serviço de vocês que são deputados, para poder, assim, estudar, ver a veracidade. Sabe por que eu acho que teria sido melhor? Por exemplo, na parte em que o projeto prevê que a Procuradoria não vai precisar recorrer quando já tem um posicionamento pacificado, eu votaria sim de olhos fechados, entendeu? Na parte em que a Procuradoria vai poder negociar débitos com os devedores, parcelar, aqueles débitos que estão na dívida pública, eu acho isso bom para o devedor, bom para o Estado, eu votaria sim de olhos fechados. Então, eles acabam forçando o parlamentar a votar não, porque misturam um monte de situações ali em que você não pode, sabe, olhar com o mesmo olhar, entendeu? Então, eu acho, nesse aspecto, até de estratégia, que não foi uma boa escolha. A bicicleta é o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta, segundo a Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, muitas pessoas estão trocando seus carros pela bicicleta, devido a fatores como os engarrafamentos no trânsito, o transporte público deficiente, a poluição e a busca por uma vida mais saudável. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem mais bicicletas do que carros. São 50 milhões de bikes contra 41 milhões de carros. Nesses tempos de pandemia, a famosa magrela tem feito a diferença para quem não quer ficar parado e praticar esporte ao ar livre. Mas o esporte exige cuidados, como explicou o médico ortopedista Samuel Lopes ao Jornal da Rede Alesp. Um esporte novo, muito contextualizado nesse evento, nesse tempo de pandemia, com presos em casa, é uma atividade que a gente pode fazer ao ar livre, a gente fica menos exposto a espaços fechados. Mas então, primeiro cuidado com a segurança. Primeiro ponto, a bike, a prática do ciclismo, né, a bike, o uso da bicicleta, aí, gera um risco de quedas, o risco de exposição das pessoas a uma atividade que exige um equilíbrio, força, e para quem não pratica, então tem que ter esses cuidados com segurança e aprender, ter alguém que possa orientar, algum instrutor de ciclismo ou algum colega que já anda para ensinar algumas práticas. A gente, como ortopedista, atende muitos pacientes do pronto-socorro com quedas, com fraturas, com traumas graves. Então, essa questão com a segurança, com os cuidados. E os cuidados básicos, a bike ajustada, o uso de luva, o uso do capacete. O capacete é um equipamento de proteção fundamental para quem vai praticar o ciclismo. Então, esses cuidados com a segurança são importantes. E a própria parte física. Então, às vezes, o pessoal, durante a pandemia, ficou muito em casa, muito parado com as atividades, e aí, de repente, começa a fazer o ciclismo e acaba exigindo muito do corpo, além da capacidade. Isso pode gerar dores, lesões, e até mesmo fazer com que a prática de uma atividade que seria prazerosa passe a ser algo ruim e que não gera insatisfação para a pessoa. Então, esses cuidados também com o condicionamento e com a preparação para a prática em si. Doutor, algumas pessoas são mais propensas do que outras para terem algum tipo de lesão, né? Há necessidade de se consultar com ortopedista para esse tipo de esporte? Vamos lá. Então é legal quando a gente fala, se a gente entende que é um paciente, às vezes, por exemplo, idade mais avançada, estava sedentário há um longo tempo, é obeso, ganhou muito peso durante a pandemia, é legal fazer uma avaliação com o cardiologista, uma avaliação com o clínico, para ver o estado geral de saúde, de maneira geral, porque às vezes a gente se depara aí com pessoas que, por exemplo, sofrem um infarto numa corrida de rua. Então, e como a bike, a gente tem aí pessoas que fazem uns percursos mais longos, de 4, 5 horas nos fins de semana, é uma exigência que às vezes a pessoa
pode não estar pronta, então existe um risco. Então a avaliação clínica cardiológica é legal. E se tem um histórico, por exemplo, de lesão ortopédica, de dor nas costas, e vai iniciar no ciclismo, é legal também se consultar com o ortopedista ou mesmo com um fisioterapeuta. A posição durante a prática do ciclismo, em especial se forem trilhas mais longas, gera uma sobrecarga nas articulações e na coluna. A coluna é o principal ponto de dor, além de dores nas mãos. Então, essas orientações para quem já teve alguma lesão é importante, e se tem um histórico na família cardiológico ou se está muito sedentário, é legal sim passar. Isso vale para qualquer prática esportiva, mas para o ciclismo, que tem uma demanda muitas vezes grande, a gente tem que ter esse cuidado também. A semana que passou foi cheia de datas comemorativas. A terça-feira, 25, foi Dia do Soldado. A data fez referência ao dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. Ele foi um renomado oficial, considerado patrono do Exército Brasileiro. A quarta-feira, 26, foi o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, que marca momentos importantes das mulheres na busca por condições de igualdade entre os gêneros. Podemos citar aqui como exemplo a conquista de direitos na vida profissional e política. Nas últimas eleições, 17 mulheres foram escolhidas pelos paulistas para uma vaga aqui na Assembleia Legislativa. No sábado 29, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, data que tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. E o domingo 30 de agosto, o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Criança, que está protegida pela Lei 10.028 de 1998. O Teatro São Pedro, um dos mais tradicionais de São Paulo, preparou uma programação online especial em comemoração aos 10 anos de sua orquestra. E com essa bela imagem que o TV Revista pega a estrada. Mas pedimos para você continuar acompanhando a nossa programação. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau! O Teatro São Pedro fica na rua Dr. Albuquerque Lins, no bairro Campos Elíseos, na capital. Ele foi construído pelo português Manuel Fernandes Lopes e inaugurado no dia 16 de janeiro de 1917. É um dos poucos teatros que permanecem ativos de uma geração de casas de espetáculos inauguradas entre os séculos 19 e 20. O Teatro São Pedro completou 100 anos com uma das histórias mais ricas e surpreendentes da música nacional. Inaugurado numa época de florescimento cultural, ele se insere tanto na tradição dos teatros de ópera criados na virada do século XIX para o XX, como na proliferação de casas de espetáculos por bairros de São Paulo. É o único remanescente dessa época em que a cultura estava espalhada pelas ruas da cidade, promovendo concertos, galas, vesperais, óperas e operetas.